Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos começar agora o nosso assunto da terceira unidade. A gente está um pouquinho atrasado, mas o que importa é vocês aprenderem, tá bom? Então, agora a gente vai começar com ligações químicas. Vou dar uma breve introdução dos tipos que existem e depois vocês vão assistir uma aula aí sobre elas, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aí, ó, ligações químicas. Qual o conceito de ligação química? Então, ele diz aí que ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Então, toda ligação química, a função dela é de manter dois ou mais átomos unidos. E para que eles têm que ficar unidos, Renage? Eles têm que ficar unidos para eles atingirem a estabilidade, tá? A gente vai ver em seguida. Tem três tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica, ele diz aí, resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Então, ele manda de um metal, que normalmente são da família 1A, 2A e 3A, para um não metal, que normalmente são da família 5A, 6A e 7A. Ligação covalente, ó, resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos, normalmente é encontrada entre elementos não metálicos. Então, ao contrário da iônica, na iônica, um doa para o outro. Já na covalente, eles vão compartilhar do mesmo elétron. Ligação metálica, ó, é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Então, na ligação metálica, os metais vão se manter unidos. Essa é a mais simples que existe, tá? Então, só existem esses três tipos. Aqui ele mostra iônica, covalente e metálica, são os três tipos, e suas características e os elementos. Ó. A iônica, primeiro, característica dela é a transferência de elétrons. Então, um que tem sobrando vai doar para algum que está precisando. Os elementos envolvidos são metais e hidrogênio, semimetais e ametais, são os mais envolvidos. Na covalente, ocorre o compartilhamento de pares de elétrons, então ele vai emprestar. Então, um empresta para o outro. Então, um vai usar e o outro também vai usar. Eles vão compartilhar pares de elétrons. E os elementos são a metal e o hidrogênio com semimetal e com ametal. Já na ligação metálica, são cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. Então, ela sempre ocorre na presença de metal com outro metal. Tá ok? Na imagem aqui, você vê os três tipos. Ó. Na primeira, um átomo e o azulzinho, né, verdinho, e o outro átomo vermelho. Então, eles estão aí, um vai tá doando para o outro, tá? Na ligação covalente, vai estar aí as duas bolinhas dos átomos do mesmo tamanho, porque nesse caso são elementos iguais, tá? Na ligação iônica, são elementos diferentes, aonde um vai ter um lado mais polar do que o outro, que a gente vai ver mais para frente. No 3, ligações metálicas. Ele mostra aí, ó, o sinalzinho de mais, que é os átomos, né, mostrando os átomos, um ao lado do outro em uma nuvem eletrônica. Para a ligação metálica ocorrer, existe uma regra. A mais conhecida é a chamada regra do octeto. A gente já comentou, né, em sala de aula, em outras aulas. O que é a regra do octeto? Ele diz aí, ó, é quando um átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na sua camada de valência, imitando, né, ficando igual aos gases nobres. Isso sempre vai acontecer quando tiver pelo menos um subnível S2 e um subnível P. Esse P, ele pode ser de P1 até P6, tá? Então, sempre que existir aí um S2 e até 2 P6 no máximo, né? Sempre vai ser seguir, né, a regra do octeto. E ele mostra aí, ó, esta regra só é válida para os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São os elementos da família A, não esqueça, tá? Então, o S2, ele mostra aqui, ó, na primeira imagem, está completo o quadradinho do orbital, e o P6 está completo o quadradinho do orbital. Então, é chamada regra do octeto. Então, a regra diz o quê? Que todos os átomos fazem ligação química para ficarem estáveis, com a distribuição igual à de um gás nobre, tá ok? Existe também uma regra chamada regra do dueto. Essa não é tão falada, nem em maioria, né, dos livros você nem vê.
mas ela é parecida com a regra do octeto. Então, ele diz aí, o átomo adquire uma estabilidade ao completar a camada de valência com 2 elétrons, imitando o gás nobre, que é o hélio. Então, isso só vai valer para alguns elementos específicos, tá? Não vale para todos. O que vale para todos é a regra do octeto, com exceção do, lá embaixo, ó, hidrogênio, lítio, boro e berílio. Então, a regra do dueto só serve para esses 4 elementos. Todos os outros da família A, você tem que usar a regra do octeto. Octe vem de 8. Duo vem de 2. Então, isso só acontece quando ele tem uma configuração ó, de NS2. N é qualquer camada, né? E S2 é o subnível. Então, sempre quando ele ficar com 1 ou tiver 3 e precisar ficar com 2, então sempre que ele ficar com 2 na última camada, segue a regra do dueto. Qualquer outro elemento, fora o hidrogênio, o lítio, o boro e o berílio, ele tem que seguir a regra do octeto, tá ok? Ele mostra novamente aí outro conceito. Ele diz, ó, numa ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada, que é a configuração eletrônica semelhante a de um gás nobre. Então, o Na, ele estava com um sobrando aí, ó, tá vendo uma bolinha verde? E o F só estava com 7. Aí, o que é que acontece? O Na vai dar esse 1 que ele estava sobrando para o F. E os dois vão ficar estáveis. Isso é um exemplo de ligação iônica. Já embaixo, eu tenho 7 no F e 7 no outro F, 7 bolinhas verdes, ó. Se um der para o outro, eles vão ficar com 6. Se um F der para o outro, fica com 6. E se for o contrário, o outro também fica com 6. Então, não pode, tem que ficar todos com 8. Então, o que é que vai acontecer aí? Nesse caso, eles vão compartilhar do mesmo elétron, tá certo? Depois, na próxima aula, a gente vai ver, vou mandar um vídeo que eu fiz explicando na prática como é que a gente vai fazer isso tudinho, tá? Aqui você vê a distribuição dos gases nobres, para você ver como é que eles ficam estáveis. Ó. O hélio, o número atômico dele é 2, então ele só tem a camada K com 2. O neônio, a camada dele, o número atômico dele é 10, então ele fica com K2 e L8. O argônio, a distribuição dele fica 2, 8 e 8. O criptônio fica 2, 8, 18 e 8. O xenônio, 2, 8, 18, 18 e 8. O radônio fica 2, 8, 18, 32, 18 e 8. O que é que você percebeu? Que a única exceção que não fica com 8 é o hélio, que ele fica com 2, por isso que segue a regra do dueto, o hélio. Já os outros elementos, todos têm que seguir a regra do octeto, para ficarem iguais a esses aqui, ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, que eles têm 8 na última camada. Então, a ligação química, ela serve para isso, para deixar os átomos com a configuração de distribuição eletrônica, né, igual ao dos gases nobres, para eles ficarem estáveis, para eles não ficarem com íons, se transformarem em íons, nem eles ficarem aí faltando ou ganhando, passando, né, sobrando elétrons. Então, eles, para ficarem estáveis, tem que seguir essa regra, tá ok? Então, a próxima aula, eu vou mandar aí um vídeo, vocês vão assistir essa aula, vão tentar entender tudo que foi explicado e na aula seguinte, da outra semana, eu vou mandar aí um vídeo todo explicadinho, na prática, tudo como você tem que fazer, tá ok? Até a próxima aula e bons estudos!